Monique Lila que me perguntou assim, ó, meu visto foi negado 2 vezes. A primeira eu estava desempregada e o rapaz disse que como eu não tinha casa própria, não era casada, estava desempregada, não me dava estabilidade. É verdade. Chegou a hora, galera, de dar mais um passo junto com a Internacionalize, com a Nublu Intercâmbio e a Visto Pronto em direção ao seu sonho. O seu sonho de conseguir seu visto americano para dar aquela caminhada nos Estados Unidos rumo à internacionalização das suas experiências. Isso mesmo. Hoje eu vim aqui para conversar com você, o Léo, especialista em aprovação de vistos aqui no nosso time, para te trazer aí um pouco mais de conhecimento sobre esse assunto, para tirar algumas dúvidas de vocês e para te preparar melhor para concluir esse objetivo. Estou querendo ir para os Estados Unidos sozinho. Pode dificultar a aprovação na hora da entrevista se eu falar que estou indo sozinho? Não, de forma alguma. Muitas pessoas realizam viagens nacionais e internacionais sozinho. Pode ser uma viagem de negócios, por exemplo, que você não vá acompanhado, ou uma viagem para conhecer novas pessoas em novos lugares onde você não vá acompanhado. Não é obrigado que você esteja acompanhado em uma viagem para conseguir seu visto. E é mentira quando você escuta de um despachante qualquer aí, ou de uma ajudazista da vida, que você precisa solicitar seu visto com a família para aumentar sua chance de aprovação. Não! Se a gente consular perceber que isso está acontecendo só para aumentar sua chance de aprovação, seu visto vai ser negado, tá? Vai ficar feio. É capaz da gente consular para te aloprar ainda, aprovar de todo mundo, menos o seu. Porque na entrevista a gente consular percebe quem é o de fato interessado na viagem ou não, tá bom? Mas ir sozinho não é uma coisa que vai determinar que você vai ter mais dificuldades. O Anderson perguntou assim, ó. Quem faz trabalho voluntário em igreja no passado deve colocar, quando pergunta nas ações sociais, como comprovar? Sim, deve. Tem uma parte lá na 10.160 que pergunta se você faz parte de alguma associação de caridade ou coisa do tipo. E tem muita gente que participa desse tipo de ação dentro das suas igrejas, né? Faz sopão, leva agasalho pra galera. E você pode, sim, informar isso na 10.160. Mas a gente que é brasileiro sempre fica preocupado como eu vou provar. Se você está falando, a gente constrói, na maioria das vezes vai acreditar. Isso não quer dizer que você deve mentir porque é fácil mentir. Não, é porque se for verdade ele vai sentir que dificilmente vai pedir algum documento. Mas como ele mesmo sugeriu, o Anderson, fotos seriam suficientes. Quer coisa melhor que isso? Não precisa de um documento da igreja dizendo que você faz parte do clube do sopão. Ok? Não tem necessidade. Bom dia, meu visto foi negado o ano passado, tinha acabado de separar. Não tenho casa e nem carro. Moro com a minha mãe, trabalho na empresa há mais de 11 anos, tenho um salário de 7 mil reais. Não era para ter sido negado, né? Porque profissionalmente você tem um vínculo com um pêndulo bastante positivo, porque tempo de trabalho e renda elevada fazem que profissionalmente nosso vínculo seja positivo. É muito mais difícil eu largar algo ao qual eu estou vinculado por tanto tempo, algo ao qual eu tenho uma recompensa financeira interessante. Então não era para ter sido negado, Rafa. A não ser que a gente consular tenha percebido que você não tinha uma intenção genuína. Aí é complexo, né? Ele sentiu que você está mentindo, não tem dinheiro que resolve. Ou que você tenha, por exemplo, não participado muito bem da entrevista, não fez o seu processo de solicitação corretamente, então precisa agora entender o que aconteceu. Por que eu tive meu visto negado? Eu errei no processo? Eu não fui bem na entrevista? Eu deixei que a gente consular soubesse das mentiras que eu estava contando? Muitas coisas podem fazer vocês terem o visto negado. Então, antes de tentar de novo, primeiro passo, entender o que aconteceu, tá bom? E aí, sim, trabalhar na reversão. E cuidado com o vidinho que você vai ver na internet ensinando a fazer isso, porque a galera fica ensinando vocês jogar roleta russa, e não é assim que funciona. Ah, Léo, e toda hora você fala disso. É, porque o exemplo ruim eu preciso usar para vocês entenderem, entendeu? Monique Lila que me perguntou assim, ó,
Meu visto foi negado 2 vezes. A primeira eu estava desempregada e o rapaz disse que como eu não tinha casa própria, não era casada, estava desempregada, não me dava estabilidade. É verdade. Você não tinha bons vínculos com o Brasil, né? Então o seu pêndulo, né? Que eu já expliquei para vocês como é que os vínculos atuam na entrevista, né? Eles facilitam ou dificultam. O pêndulo da Monique nessa primeira entrevista estava dificultando bastante a situação. Tinha poucos motivos que a trariam de volta ao Brasil depois de realizar sua viagem. E às vezes acontece, viu, Monique? Principalmente quando eles vêm genuínas intenções de realizar a viagem, de o agente consular acabar dando alguma dica durante a entrevista. Mas isso depende muito do agente consular. Como você mesmo disse, na segunda vez só te negaram e não falaram nada. Porque muitas vezes o solicitante, eu não gosto de falar o solicitante porque eu lembro sempre do Judas, e a pessoa que está lá tirando o visto americano, né, pedindo para os Estados Unidos para aprovar o visto, ele às vezes acha que é roleta russa, que é brincadeira, e vai lá, é negado, o agente consular vira para a pessoa e ainda fala os motivos pelos quais ele decidiu negar, e 2 semanas depois, 3 semanas depois, 4, que seja alguns meses, Monique volta ao consulado americano, imagina que tenha sido isso, achando que só porque mudou o agente consular vai mudar alguma coisa, e não é bem assim. Para você ter a negativa de um visto revertido, isso é a orientação do próprio consulado americano, precisa acontecer no mínimo uma de 2 coisas. O que são isso, Léo? Precisa, pelo menos, ou a situação ser superada, a questão ser superada, ou o cenário mudar. Então, por exemplo, o cenário para Monique não estava muito favorável. Ela estava desempregada, não era casada e não tinha carro. Ou não tinha casa, né? E o agente consular achou isso que trazia poucos vínculos para ela e disse assim: olha, isso não vai te trazer de volta ao Brasil. E ela volta lá sem que esse cenário mude. Não está trabalhando, ainda não está casada e ainda não tinha ali um imóvel. Isso vai garantir a aprovação, Léo? Não, de forma alguma. Mas o agente consular evidenciou para ela algumas questões que eram importantes para que ela pudesse tirar esse sonho do papel. E se pelo menos uma delas talvez tivesse mudado, talvez já abrisse a chance dela conquistar a aprovação. Mas sem mudar nada no seu cenário ou superar a questão, você vai voltar de novo para quê? A não ser, por exemplo, fiz uma entrevista muito ruim, Léo, não conversei com a agente consular, eu não consegui me explicar, eu vou lá e mudo a situação. E nessa nova entrevista eu estou mais tranquilo, mais preparado e converso melhor. Eu preenchi meu 10.160 errado, Léo. Eu fiz em português, fiz com a ajuda das vistas, eu mudo a situação, faço corretamente e vou numa nova entrevista. Léo, eu não tinha os documentos que me foram requisitados, eu mudo a situação, agora eu os tenho, e aí sim eu vou na entrevista. Mas ficar batendo na porta do consulado americano achando que por ser insistente tu vai ter seu visto aprovado é rasgar dinheiro. Foi um prazer estar com vocês aqui. Segue, compartilha, manda aquele like, me manda um oi, a gente se vê na mentoria. Um abraço, até a próxima.